Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Hoje aqui no programa eu recebo a visita do Saulo Reis. Ele é empresário têxtil, ele é também integrante do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Metropolitano, mas coloca a partir de agora o nome à disposição para ser candidato a presidente do Metropolitano na eleição agora do dia 26, né, Saulo? Exatamente. Obrigado pelo convite, de participar do teu programa. É importante a gente divulgar nossas ideias e ver se conseguimos convencer o Conselho a ter o voto das pessoas para assumir o clube, E a Júlia também nos dá a honra aqui de estar no programa, porque ela é campeã catarinense de basquete, um feito importante, vitória sobre o Chapecó no sábado, e o basquete feminino do Blumenau uma vez mais campeã, né, Júlia? Sim, mais uma vez campeã. Obrigado também pelo convite. É sempre muito importante ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui. E foi uma disputa bastante, não pelo placar, mas pelo equilíbrio. O Chapecó, que tinha ganho no ano passado, esse ano foi a vez do Blumenau reconquistar o título, Sim. A gente tem uma rivalidade muito grande com o Chapecó. Já são vários anos que a gente faz as finais. Esse ano a gente já tinha feito 2 outras finais com elas, também fomos campeãs. E chegou o estadual para consagrar, assim. E foi uma vitória 69-41 no sábado, né? O placar diz o que foi o jogo, Júlia? Diz, a gente já entrou muito concentrada, a gente impôs o que a gente quis desde o começo e não deu chance. Blumenau já tinha ganho de Itajaí, tinha ganho de Rio do Sul, quer dizer, foi uma caminhada vitoriosa até consolidar com o título no sábado. Muita gente lá no ginásio? Muito. O apoio da torcida foi fundamental, desde o aquecimento, eles gritando, apoiando, e todos os pais, A associação, que é muito forte o apoio, e com certeza esse foi o nosso 6º jogador. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa conquista importante, É mais uma conquista de uma série de tantas que o Blumenau já venceu no estadual, E agora se preparando também para os Jogos Abertos, que é um desafio a mais nessa modalidade. Saulo, o teu desafio é ser presidente do Metropolitano, ou o desafio é encarar o clube diante das circunstâncias aí de situação financeira que é adversa, de uma série de problemas, como fazer com que o clube volte à primeira divisão? Bom, primeiro é uma responsabilidade, ser presidente de um clube, mas a gente tem a visão de que o futebol, como o esporte de um modo geral, é um produto maravilhoso para a cidade. O esporte traz entretenimento, traz alegria, a autoestima das pessoas, ela se eleva com o esporte bem feito na cidade. Se nós pegarmos o exemplo de Chapecó, há estudos de 16% a mais em produtividade. Então, o nosso projeto é achar o caminho para vender bem esse produto e fazer com que ele cresça na região, inclusive metropolitana. O senhor é empresário têxtil, né? Sim, sou empresário do ramo têxtil desde 14 anos, trabalho na área e tenho uma empresa há 6 anos no setor de tingimento. Nessas andanças com o Metropolitano, na qualidade de cronista esportivo, te vi algumas vezes, na condição de torcedor, conselheiro também, às vezes animando as viagens aí na torcida, que toca benção o violão também, Dá uma arrastada no violão, Não consigo fazer direto, mas conheço um pouquinho de música e também toco nas horas que me chamam, consigo fazer uma brincadeira. E o que te levou a sair da arquibancada para cogitar a possibilidade de ser presidente? Bom, na época eu tive um convite já do Jaime de Andrade, para participar da diretoria do clube. Na verdade se faz de tudo num clube, Mas eu era diretor de patrimônio na gestão do Jaime, depois me ausentei um pouco, fiquei mais na torcida e voltei praticamente firme há 2 anos nas categorias de base do Metropolitano. E aí agora a chapa já foi escrita, você liderando na condição de candidato a presidente. O vice é o Valdeir Matias, Sim. Após muitas conversas, tomei a decisão com autorização dele de formar a chapa comigo, Uma pessoa importante para a região, uma pessoa influente. E tem mais pessoas que a gente vai trazer também depois no projeto, mas a princípio, pelo estatuto do clube, é o que eu posso lançar. É a minha candidatura com o do Valdeir Matias de vice-presidente. O prazo para as inscrições termina no dia 24, a eleição no dia 26. Até agora, o que se sabe oficialmente é que a tua chapa está escrita. Há a possibilidade do atual presidente Pedro Nascimento continuar, e aí seria o candidato da situação, Com certeza. O que vocês acompanham nos bastidores? O que tu sabes? A gente acompanha, por enquanto, está sabendo da minha candidatura.
o conselho é formado por 26 conselheiros, todos têm o direito de se candidatar. Então a gente precisa esperar até o dia 26 para ver se vai aparecer mais alguma chapa para na eleição definir a presidência do clube. Júlia, comemorando ainda essa conquista, isso não é para esquecer, né? É a primeira conquista ou tu já tinha ganho um título estadual antes? Não foi a primeira, eu jogo no adulto desde os meus 14 anos, faz 4 anos já. Eu fiquei 2 anos fora, aí eu voltei esse ano e foi o terceiro título do ano, né? Qual é a tua idade? Desculpa te perguntar. 18 anos. Com essa carinha de menina, já 2 vezes campeã do estado. 3, né? 3 vezes. 3 vezes. E aí tem no currículo Jogos Abertos e uma infinidade de competições lá na base, né? Sim, esse ano a gente jogou o Sub-19, ficamos vice-campeãs. E toda a base também, a base está se fortalecendo aqui em Blumenau. E quem é que te influenciou para ir para o basquete? Minha irmã mais velha, ela jogava na escola e eu comecei a jogar por ela, assim, mais. Eu jogava, mas não jogava, até que eu me firmei. Armador. E como é que é o João Camargo como técnico? Um ótimo técnico. Eu tenho ele como meu técnico há 5 anos e estava nervoso na partida, porque sabia que era uma partida muito importante, mas sempre nos dando as melhores oportunidades. E vocês sentiram um pouco o peso da decisão ou depois que a bola subiu, a coisa ficou mais tranquila? Acho que a gente estava muito focado já, então sabia que era uma decisão, mas a gente entrou sabendo que não tinha outra opção a não ser ganhar. E acabou que o resultado veio, né? Veio muito bem. A gente ficou surpresa, mas também sabia da nossa competência. E o que tu faz além de jogar basquete, Júlia? Eu dou aula para as menininhas da base, já estou ajudando. E quero começar minha faculdade logo. Na área de educação física? Educação física. Que bacana. Por falar, ela falou bem aqui, a Júlia, da base também do basquete. Nós tivemos o handebol, por exemplo, que conquistou agora a vaga para a semifinal da Liga. E as meninas, né, até 16 anos, conquistaram o título lá na ULESC, em Rio do Sul. O Metropolitano também tem uma série de desafios na base, né? Não é só formar jogador, é competir. Não. O primeiro intuito, né, do clube é a formação do cidadão, né? Os garotos que não prosperam no futebol, pelo menos saem com uma boa formação, um cidadão realmente com uma destreza boa no dia a dia, porque hoje está complicado a situação da juventude, né? Então a gente pega garotos de 8, 10, 12 até 19 anos e tem um bom trabalho orientativo e disciplinar também dentro das categorias de base. Vai ser uma das prioridades ser eleito presidente à base? Com certeza. O projeto nosso é o acesso campeão da Série B e o fortalecimento das categorias de base, que são o futuro hoje de qualquer clube de futebol, né? Ou qualquer outra categoria, basquete, vôlei, handebol, tudo tem que ter a base bem treinada nos fundamentos para no futuro trazer o resultado necessário para o clube financeiramente. E por falar na Série B, o Concórdia empatou em casa nesse domingo lá no Oeste, em 0-0 com o Ercílio Luz. Como tinha ganho o jogo de ida no sul do estado por 3-1, o Concórdia é o campeão da segundona catarinense. Concórdia é treinado pelo Mauro Ovelha e terá o Concórdia a companhia do Ercílio Luz na elite do futebol de Santa Catarina, substituindo Metropolitano e Almirante Barroso, que foram rebaixados. Certamente. É um desafio levar o Metropolitano de volta à primeira divisão? Com certeza é um desafio muito grande, né? A gente tem que usar o que foi feito no clube nos anos passados, né? Não ficar olhando muito o passado como só os erros. A gente tem que pegar os acertos, mas corrigir os erros para fazer um grande time, né? Um grupo forte que a gente tem já de pessoas agregando no projeto, se vencendo a eleição, executar esse projeto da melhor forma possível, e a gente acredita que vamos ter o acesso certamente para 2009. Me permitam atualizar o Campeonato Brasileiro de Futebol. É de praxe aqui no programa a gente sempre exibir a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, os resultados dos jogos, a classificação, a próxima rodada, e aí está a 28ª rodada, que começou
Lá no sábado passado, com a vitória do Cruzeiro em jogo antecipado contra a Ponte Preta por 2-1. No sábado, no clássico carioca, o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 1-0. O São Paulo bateu de virada o Atlético do Paraná 2-1. Em Goiânia, o Palmeiras venceu o Atlético por 3-1. O Fluminense ganhou do Avaí por 1-0 no Maracanã. Sport e Atlético Mineiro empataram por 1-1. Em Chapecó, o Flamengo venceu a Chapecoense 1-0. Em Coritiba, Grêmio 1, Coritiba 0. Em Salvador, Bahia 2, Corinthians 0. É a segunda vitória do Carpegiani desde que ele chegou lá, venceu as duas no comando do Bahia, e o Corinthians acabou tropeçando, diminuindo um pouco a vantagem em relação ao segundo colocado. Santos e Vitória completam a rodada na noite desta segunda-feira. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série A tem o Corinthians na frente, como dissemos, diminuiu um pouco a vantagem que tem agora para o segundo, que é o Grêmio, é de 9 pontos a diferença. Corinthians 58, Grêmio 49, Santos 48, o Palmeiras tem 47 ao lado do Cruzeiro, Botafogo e Flamengo 43, o Vasco da Gama 39, Atlético Mineiro 38, Bahia e Atlético do Paraná e ainda o Fluminense 35, São Paulo e Sport 34, Vitória 32, tem uma vitória a mais do que a Chapecoense e a Ponte Preta, que estão na zona de rebaixamento. A Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento, são 3 times aí com 32 pontos, Vitória, Chapecoense e Ponte Preta. A Ponte Preta, pelos critérios de desempate, é a primeira na zona de rebaixamento, 8 vitórias contra 9 de Chapecoense e Vitória. O Avaí tem 30, o Coritiba 28 e o Atlético de Goiás 26. A próxima rodada, ela será disputada na quarta e na quinta-feira. Quarta-feira, 19h30, Coritiba e Cruzeiro, Atlético de Goiás e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Chapecoense, ainda Corinthians e Grêmio, um jogo importante, um confronto direto, né, entre Grêmio e Corinthians, lá na Arena Corinthians. Os jogos ainda das 21h45 no Maracanã, Fluminense e São Paulo, na ressacada Avaí e Botafogo, às 20 horas de quinta-feira, Vitória e Atlético do Paraná, Palmeiras e Ponte Preta será no Pacaembu, o Sport recebe o Santos e o Flamengo enfrenta o Bahia no Luso Brasileiro. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A, que vai chegando na sua reta final. Já na Série B, foi importante a vitória do Figueirense no final de semana, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Nós teremos uma rodada cheia agora na terça-feira, com jogos iniciando às 19h15, Londrina e Figueirense lá no Estádio do Café, Guarani e ABC, Boa Esporte Internacional, às 20h30, Santa Cruz e Oeste, Criciúma e Vila Nova no sul do estado, Brasil de Pelotas e América Mineiro, Ceará e Paraná. 21h30, no Rei Pelé, CRB e Náutico, Luverdense e Paysandu jogam lá em Lucas do Rio Verde, e no Serra Dourada, Goiás e Juventude. A Série B, que tem o Internacional caminhando a passos largos de volta à primeira divisão, tem 57 pontos, o América Mineiro 54, Paraná 52, Ceará 51, depois Vila Nova e Oeste com 47. O Juventude tem 45, Curitiba é o 8º, tem 42. Nós dizíamos antes que o Figueirense saiu da zona do rebaixamento, está ao lado do Goiás, dividindo o 14º lugar com 35 pontos, Guarani 34, como o Guarani despencou na tabela de classificação. Luverdense 34, Santa Cruz 29, Náutico 26, ABC 21. Nós tivemos no final de semana o primeiro jogo da final da Série C, jogando em Fortaleza. O CSA venceu Fortaleza por 2-1 e, portanto, sábado que vem no Rei Pelé, o time alagoano tem a vantagem do empate para conquistar o título da Série C. Você acompanha, é candidato a presidente do Metropolitano, acompanha futebol, vive do futebol também, né, Saulo? Com certeza, futebol... Alguém te estranha? Quem que te surpreende positivamente nesse campeonato brasileiro? Eu tenho desde o começo a ideia de que o Grêmio e o Corinthians estariam na tabela bem classificados, desde o começo do campeonato, antes até, e não me estranha as colocações, porque pelo investimento dos clubes você acaba mais ou menos chegando no resultado final. Alguns casos que um time surpreende, mas no final do campeonato é um investimento e um bom planejamento que vai chegar no resultado final da tabela. O Grêmio andou poupando alguns jogadores, o Grêmio da Júlia, né? Júlia, que se diz. Então, e aí desperdiçou boas oportunidades, assim como outras equipes que priorizaram a Libertadores e ficaram no meio do caminho.
Ele acho que quis a Libertadores, né, como o principal campeonato, então acabou deixando de lado o brasileiro. Mas a Libertadores, só no dia 25 com o Barcelona, jogando a bola que jogou nesse domingo com o Coritiba, não dá para apostar muito não. Eu não acompanho muito futebol. Mas assim, falando de modo geral, né, tem os clubes que precisam melhorar e muito, principalmente o Grêmio que está ainda priorizando, como tu disseste, a Libertadores, e é uma real essa. Mas enfim, vamos ver o que o Santos vai aprontar, ainda o Cruzeiro que cresceram nesse campeonato, para ver se alcança ou não o Corinthians. Nós vamos fazer, com a licença dos amigos, um breve intervalo e na sequência voltamos para falar mais do Metropolitano, da sua ideia de ser presidente, para falar mais do basquete, porque o desafio agora, depois de ser campeão do estado, é sem dúvida os Jogos Abertos. Se manter campeão. Isso aí. Então, intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte, aqui pela TV Legislativa. Hoje, os meus convidados, o Saulo Reitz, que é candidato a presidente do Metropolitano, e a Júlia Armadora, campeã catarinense de basquetebol, título esse conquistado diante de Chapecó no sábado. Importante vitória, 69-41. Agora tem uma folga ou os treinos continuam, Júlia? Tem uma folga de 2 dias só para recuperar dos jogos. E voltamos com o trabalho forte, que logo em seguida tem Jogos Abertos. Logo no começo do mês de novembro. Sim, daqui 2, 3 semanas. Logo é uma prioridade para Blumenau, não só no basquete como no handebol. Aliás, o handebol, como dissemos lá no bloco anterior, Blumenau obteve a classificação na fase que foi disputada no SESI na semana passada, está entre os 4 melhores do Brasil, portanto na liga, a equipe comandada pelo Sérgio Graciano vai enfrentar São Bernardo na semifinal, na segunda quinzena. A outra semifinal será entre Concórdia e o Pinheiros. Agora vai ser um duelo como tem sido tradicional em Blumenau, também nos Jogos Abertos. As meninas do handebol que conquistaram lá em Rio do Sul o título da ULESC. No futsal nós vamos ter jogo nesta terça-feira, 8 da noite, no ginásio do Galegão, Blumenau e Jaraguá do Sul. Um grande jogo pelo campeonato catarinense da modalidade. Nós vamos ter na quarta-feira, 8 da noite, no ginásio de Ipiranga também, os meninos do basquete, né? O basquetebol masculino na fase semifinal, recebendo Joinville. Você acompanha o masculino ou não? Acompanho os jogos. E eles estão bem também no campeonato, se classificaram em primeiro, fizeram uma boa quartas de final e agora tem semifinal contra o Joinville, que vai ser um jogo bem duro. Pois é, eu tenho dito aqui, acho que alguém que veio aqui no programa semana passada, né? Falamos desse jogo. Joinville e Blumenau é uma final antecipada, né? É uma rivalidade sempre muito grande, que nem nós e Chapecó. Sempre no estado os dois despontando. E teve na Liga Ouro, né? Eles já tiveram uma rivalidade muito grande. E vão se encontrar de novo. Nós tivemos também a Copa Santa Catarina no domingo à tarde. Tubarão e Interlages empataram por 2-2. O Metropolitano não quis disputar essa competição, né? São só 4 equipes e o campeão tem direito à Copa do Brasil, né? No ano que vem. Agora, Saulo, dinheiro da onde? A estrutura, o que tu imagina se eleito presidente no dia 26, que tu vai fazer para resgatar, fazer com que o Metropolitano volte para a primeira divisão no ano, em 2019? Bom, primeiro que hoje a gente já tem os números mais ou menos na mão, precisa lá dentro para saber exatamente os valores corretos, mas nós temos um produto para vender, que o produto que gera divisas para o estado, gera visibilidade para as marcas e para a cidade e gera entretenimento. Então é dentro desse tripé que nós vamos trabalhar e atrair as pessoas novamente para fazer futebol numa região rica, uma região de per capita alta, uma região forte e trazer esse produto de novo, porque a gente tem o entendimento que esse produto é importante também para a cidade. Nós temos uma região aberta para investimento no futebol e precisamos achar o caminho de vender essa imagem do bom futebol com investimento e gestão que vai trazer os itens que eu te falei antes.
divisas para o Estado, poder público pode ser um animador, porque nós somos uma empresa gerando emprego, gerando números para a cidade, nós vamos trazer visibilidade para as marcas, temos que saber vender isso, e vamos trazer principalmente entretenimento e autoestima para o torcedor muito maior do que ele tem hoje em Blumenau. Saulo, em caso de eleição favorável, né, você e a sua chapa for eleito, qual o perfil de jogador que vai vestir a camisa do Metropolitano na sua gestão? Qual a comissão técnica que tem o seu perfil, a ideia de que você vai formar? Bom, como a gente sabe que futebol é planejamento e gestão, nós precisamos primeiro saber a modalidade de disputa do campeonato da Série B, se vai continuar até 23 com 5 atletas acima, e através dessa reunião, que deve ser já agora em novembro na Federação Catarinense, a gente vai poder traçar um perfil de equipe, de treinador, de diretoria de base e do futebol, para poder planejar esse time, dependendo do que acontecer no arbitral do campeonato. Você já está em campanha, escreveu a chapa no dia 11, né? Dia 11 eu escrevi minha chapa. Como é que está a relação com os conselheiros, quem tem direito a voto? Tranquilo, a gente falando desse tipo de projeto, de produto futebol, de investimento e gestão, a gente tem uma aceitação muito grande nas reuniões que eu tive, falando nesse sentido, investimento com gestão, que vai trazer o resultado. Não adianta mais a gente passar o pires e pedir ajuda, porque isso não funciona mais. Nós precisamos mostrar o produto e atrair as pessoas. E tem sentido uma positividade muito grande nas conversas. Eu quero só colocar aqui a rodada do campeonato municipal, promovido pela Liga Blumenauense de Futebol. Nós tivemos no final de semana a segunda rodada. Na verdade, na quinta-feira, o Sub-20 do Metropolitano jogou com o Atlético Itopava, lá na Itopava Central, empatou em 0-0. Nesse domingo nós tivemos Base 2, Itopava Alta 3, Grêmio Itopava 4, Guarani 0, Horizonte 3, União Fortaleza 1, Associação Nordestinos 1, Canto do Rio 4. A próxima rodada no dia 22 tem Corinthians, que folgou na rodada contra o Metropolitano, né? Certo. A Base e o Atlético Itopava, União Fortaleza e Guarani, Associação Nordestinos e Horizonte, Grêmio Itopavazinha e Canto do Rio. Júlia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui de novo, parabéns pela conquista do estadual. Esses cumprimentos são extensivos ao Camargo e toda a equipe lá, que nos representou muito bem com essa conquista, e a gente fica na torcida para um bom desempenho do basquete feminino em Lages. Obrigado a você pela oportunidade, né, de mostrar nosso trabalho aqui. Saulo, firme e forte na candidatura, né? Esperando, é um sonho pessoal ou tem amigos que estão abraçando essa causa? Não, houveram muitas conversas e solicitações para ser candidato, né? Mas eu tomei a decisão sozinho, tomei a decisão por mim mesmo, por acreditar no que eu te falei anteriormente, que é executável. E o clube hoje é totalmente viável. Certamente vamos ter outras oportunidades para conversar mais sobre o projeto metropolitano, principalmente depois do período eleitoral, no dia 26, quando será definida então a chapa vencedora. Muito obrigado, sucesso. Só te agradeço a oportunidade e parabéns a Júlia, né? Júlia, parabéns, e quero dizer que um presidente não trabalha sozinho, ele precisa ser agregador. E vocês da imprensa, a sociedade e os torcedores, entendendo o nosso projeto, se assim for contemplado pelo Conselho, para a gente poder executar todos juntos esse projeto que, na minha opinião, novamente, o produto futebol e o esporte em geral é importantíssimo para a cidade e para a região, né? E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. A todos, muito obrigado e até a próxima.